Oi pessoal, eu sou o professor Eduardo. Nós vamos fazer um segundo vídeo de regra de 3, dando continuação ao primeiro vídeo que nós fizemos. No primeiro vídeo nós conceituamos bem regra de 3, estudamos o primeiro caso, que é o caso de regra de 3 diretamente proporcionais, e agora nós vamos rever alguns conceitos que nós tínhamos visto lá e vamos estudar o segundo caso, que é de grandezas inversamente proporcionais. Tá? Primeiro vamos conceituar o que é grandeza. Grandeza é uma propriedade mensurável das coisas, né? Dos fenômenos, dos corpos, das substâncias. É aquilo que nós podemos medir, aquilo que nas coisas da vida a gente pode medir. Por exemplo, a velocidade de um carro, a gente pode medir a distância de uma cidade para outra, a gente pode medir o peso de alguma coisa, a temperatura, a quantidade de coisas num lugar, a quantidade de pessoas, é uma grandeza. Né? Isso tudo são grandezas que a gente consegue numerar elas, dar um número para elas, dar uma medida. Né? A altura de alguma coisa, a distância, enfim, tem muita coisa que a gente consegue medir e a gente chama isso de grandeza. Tá? Então vamos trabalhar primeiro com um exemplo, vamos recordar, relembrar a regra de 3 diretamente proporcional. Em um dia de 4 trabalhadores, asfaltam 6 km de estrada. Quantos quilômetros esses serão asfaltados por 12 trabalhadores em um mesmo dia de trabalho? Tá? Essa é uma pergunta, a gente vai resolver ela explicando. Então, como é que a gente faz? Sempre a gente vai fazer com regra de 3, primeira coisa é identificar essas grandezas. No caso do nosso problema, a gente identifica duas grandezas, trabalhadores e o produto do trabalho deles, ou seja, os quilômetros de estrada que eles conseguem fazer. Perdão, ali está estarda, né? Na verdade é estrada, só inverteu as duas letras, o R e o A. E a gente organiza em colunas e linhas, né? A gente coloca na mesma coluna os termos que têm a mesma grandeza. Ou seja, a gente bota trabalhador em cima de trabalhador, o produto do trabalho deles, né, os quilômetros que eles conseguem produzir, em cima da produção deles, né, em cima do quilômetro que ele vai produzir, que no caso é a nossa incógnita. Então tá aí, 4 operários sobre 12 operários, 6 quilômetros sobre a incógnita x quilômetros, que é o que a gente quer descobrir. Bom, então, a gente observa o comportamento de crescimento das grandezas. E aqui a gente já está entrando num conceito, ainda nós não vamos trabalhar com inversamente proporcional, mas essa maneira de observação, ela já ajuda a gente a pensar nas grandezas inversamente proporcionais. Ainda nós não vamos... Esse caso vai ser uma grandeza diretamente proporcional, mas a ideia de você olhar para o comportamento das grandezas para ver como é que elas se comportam uma em relação à outra, quando você compara as duas, né? Então, a gente olha que eu aumento a quantidade de operários, o que vai acontecer com o trabalho que eles produzem? Né? Mais operários vão produzir mais trabalho. Então, a gente vê as flechinhas azuis, as duas flechinhas estão apontando para a mesma direção. As duas flechinhas apontando para baixo, né? Quando as duas setinhas são da mesma direção, significa que a regra de 3 é diretamente proporcional. Então, como é que a gente faz para resolver? A gente só monta a tabelinha, 4 em cima do 12, o 6 em cima do x, elas são ali as flechinhas, a gente faz a solução em multiplicação cruzada. Multiplica o 4 com o x que está lá embaixo, o 12 com o 6 que está lá em cima. O 12 que de um lado está embaixo, multiplica o 6 que está do outro lado em cima. Tá aí a conta, 4x igual a 12 vezes 6, dá no final 18. O passo a passo eu não vou recordar, porque nós já vimos antes. Então, nas mesmas condições, 12 trabalhadores asfaltarão 18 quilômetros de estrada. Agora, o conceito é esse. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, se eu multiplico de um lado, se eu multiplico uma grandeza, eu tenho a grandeza 4, eu multiplico por 2,
passo a ter 8. Então, eu tinha 4 operários, eu passo a ter 8. O que acaba acontecendo com o resultado deles? Eles produziam 6 km, vão produzir o dobro, né? Eu tenho o dobro de trabalhador, eu suponho que eles vão produzir o dobro de resultado, né? Então, esses trabalhadores produzem 12 km. Se eu multiplico por 3, o meu resultado vai ser multiplicado por 3. Aquilo que eles produzem também vai ser multiplicado por 3, né? Então fica aí uma pergunta. E se eu multiplicar por 5 a quantidade de operários, quantos quilômetros de estrada serão asfaltados? Tá? Vocês resolvem essa. Agora, nós vamos entrar na regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais. Ela se aplica aos casos nos quais uma grandeza aumenta. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. E vice-versa. Se uma grandeza diminui, a outra aumenta. Um caso é o caso da velocidade e tempo. Certo? Eu pego um carro, preciso rodar 100 km, eu saio de Porto Alegre, vou até a praia, 100 km. Se eu for a 100 km por hora, eu vou levar quanto tempo? Vou levar 1 hora. Se eu for a 80 km por hora, eu vou levar mais ou menos tempo. Eu diminuí a minha velocidade, mas eu vou levar mais tempo. Se eu for a 120 km por hora, eu aumentei de 100 para 120, eu vou levar menos tempo. Correto? Então, o que acontece? Vamos fazer um exemplo, tá? 6 pessoas fazem uma parede em 4 horas de trabalho. Se a mesma parede fosse construída por 3 pessoas, quanto tempo demoraria para ser construída? A mesma parede. Então, como é que a gente resolve? A gente vai e começa resolvendo como todas as regras de 3, identifica as grandezas. As nossas grandezas são o número de trabalhadores e o tempo para concluir uma tarefa específica, tá? E aí a gente organiza essas grandezas em colunas e linhas e a gente coloca na mesma coluna os termos de mesma grandeza, ou seja, a gente coloca trabalhador em cima de trabalhador e na outra coluna a gente coloca o tempo que eles demoram para fazer aquela tarefa em cima do tempo que eles vão demorar para fazer a tarefa que é o que eu quero descobrir. Aí tá aí, 6 operários sobre 3 operários, 4 horas sobre a nossa incógnita. Bom, agora vamos olhar o comportamento de crescimento das grandezas e comparar uma com a outra. Nesse caso, quando a gente diminui o número de trabalhadores, a parede demora mais tempo para ser concluída. Então, uma flechinha fica para cima, uma flechinha fica para cima e a outra flechinha fica para baixo. Para baixo. Então, tá vendo? Uma flechinha aponta para um lado, a outra aponta para o outro. Isso significa que elas são inversamente proporcionais, tá? A gente usa a seta para indicar a direção de crescimento das grandezas que a gente está comparando. E aí, como as duas setas apontam para os lados opostos, a gente percebe que as grandezas são inversamente proporcionais. Aí, como a gente resolve isso? Quando as grandezas são inversamente proporcionais, tem 2 jeitos de resolver, tá? O primeiro deles, que é um jeito direto, é só a gente multiplicar em linha. A gente pega, depois de armar, a gente, em vez de multiplicar cruzado, como a gente fazia, multiplica em linha. 6 vezes 4 é igual a 3 vezes x, e aí a gente resolve daquele jeito. A gente tem uma equaçãozinha, resolve, isola o x, tá? E o outro jeito de se fazer é você pegar... Repara que antes nós tínhamos 2 setas azuis, uma para cima e uma para baixo. Agora a gente botou uma seta vermelha, porque o que eu fiz? Eu inverti aquela primeira grandeza, tá? O 6 que estava em cima e na mesma linha que o 4 passou para baixo, e o 3 que estava embaixo e na mesma linha que o x passou para cima. Eu invertendo isso, eu consigo fazer, como é o padrão de resolução de regra de 3, a multiplicação cruzada. Você pode escolher o método que melhor lhe facilita fazer, o que tem mais conveniência para você, tá? Os dois vão dar o mesmo resultado,
Aliás, aritmeticamente falando, é exatamente a mesma coisa, tá? Então, é isso. A solução está aí, o 3 multiplica com x, né? Agora eu estou multiplicando. Tanto faz se eu multiplico assim, ó, 3 vai multiplicar com x em linha, ou se eu multiplico assim, quando eu inverti a fração, e aí eu multiplico cruzado, o resultado é o mesmo, 3 vezes x, e o 6 vezes o 4, dá 3x igual a 24. Se alguma coisa tem 3, né, e é 24, significa que essa coisa é 8, né? Uma coisa só. 3 coisas é 24, uma coisa é 8. Correto? Então, nas mesmas condições de trabalho, 3 trabalhadores construirão a mesma parede em 8 horas. Tá? Aí a gente vai focalizar o conceito. A quantidade de operários e o tempo necessário para fazer a parede são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, o produto entre as grandezas é constante, né? Quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, quando eu divido um lado, que é o que nós fizemos nesse experimento, o 6 eu dividi por 2, né? Eu dividi pela metade de operários, do outro lado eu tenho que multiplicar o resultado deles por 2. Aqui eu multipliquei, no outro exemplo aqui, desse caso aqui, se eu multiplicar meus trabalhadores por 12, o que vai acontecer com o trabalho que eles produzem? Vai ser dividido por 2, né? O tempo que eles vão demorar para fazer o mesmo trabalho vai ser dividido por 2. Então, repara aí que 6 vezes 4 é 24, né? 3 vezes 8 é 24 e 12 vezes 2 é 24. Se a gente multiplicar em linha, o mesmo número aparece. Tá? Aí fica uma pergunta: quanto tempo um operário, um único operário, levaria para construir a mesma parede? Tá, gente? E aí, obrigado aos que assistiram, que fizeram, tentaram fazer. Tem 2 frases motivacionais aí, tá? Melhor você tentar algo e aquilo não funcionar, mas você aprender alguma coisa com a sua tentativa, do que não fazer nada. Se você não fizer nada, você está parado no mesmo lugar que estava antes. E o sucesso acontece você acumulando pequenas coisinhas todos os dias, repetidas e tal, e melhorando. E então tá, gente. Muito obrigado.